esperança. Sem ela, Boa noite, meus amigos. esmaece a vida. Quem a pode dispensar ou sem ela viver? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós que 19 horas temos na casa o atendimento fraterno, das 19 às 20. Nós temos também, neste horário está funcionando a biblioteca. Neste horário a biblioteca está funcionando também. Então nós estamos dando continuidade às atividades da casa. Hoje é sexta-feira também, das 19 às 20 horas nós temos o estudo do Evangelho. E agora nós vamos para a parte da exposição doutrinária. Então convido a todos para que possamos fazer a prece para esta atividade. Neste momento, deste dia de intensas atividades, nós silenciamos para entrarmos em contato mental convosco, ó Deus, que está em toda parte, e para que possamos sair deste terra a terra de preocupações materiais e conseguirmos esta sintonia convosco, no encontro conosco mesmo, no íntimo de cada um de nós o encontraremos. Se conseguirmos este silêncio íntimo, que são o silêncio dos pensamentos perturbadores, para encontrarmos nos pensamentos da caridade esta sintonia interior. Neste momento, sob este amparo do nosso Mestre Divino Jesus, do mentor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, destes benfeitores espirituais, nós iniciamos assim esta atividade. Hoje, 31 de março, e no dia 31 de março nós temos dois grandes acontecimentos que marcam o movimento espírita. Um é o conhecido caso da família Fox, e que cada vez que lemos a respeito, os detalhes nos fazem refletir todo o trabalho que o governador espiritual da Terra tem tido no seu planejamento, a fim de que chegasse a cada um de nós esta mensagem libertadora. Pois que em Hydesville, em Nova York, o século XIX seria sacudido. Aquele vilarejo, ali naquela casa, aconteciam fenômenos, barulhos estranhos, que assustavam os moradores daquela casa. E sem explicação. Os moradores resolveram vender, ir embora. Foi quando a família Fox, no ano de 1847, vai morar nesta casa.
Durante 3 meses, se manteve silêncio. Mas a partir do 3º mês, começaram-se novamente o barulho. Começaram novamente esses barulhos estranhos. No início pareciam que algum objeto havia caído ao chão. Eles iam ver, não tinha nada. E esses barulhos foram se intensificando, ao ponto do chão estremecer. Eles estando deitados sobre a cama, eles sentiam a vibração do piso que estremecia. E esses fenômenos foram aumentando, que eles não conseguiam mais dormir. Porque por volta da metade da noite começavam estes fenômenos. E no dia 31 de março do ano de 1847, saiu Paulo da tela lá. Do ano 31 de março do ano de 1848, melhor dizendo, o senhor Fox não estava naquela noite. Ali estava só a esposa e as 2 meninas, porque na família eram 6 filhos. No entanto, estavam morando com o casal somente as 2 meninas, a Margarete e a Cate. Uma de 14 anos e a outra de 11 anos. E como eles estavam muito cansados, porque vinham dormindo muito mal, naquela noite elas resolveram ir deitar mais cedo, porque assim elas poderiam dormir, quem sabe, um pouco mais naquela noite. Mas quando chegou na metade da noite, novamente voltaram com intensidade as pancadas, o chão estremecia. Eles acordaram, elas acordaram, as meninas naquela alausa toda, e as meninas então começaram porque havia pancadas, e elas começaram a imitar as pancadas. Primeiramente estalavam os dedos, e quando elas estalavam o dedo, davam uma pancada. E aí então a menina de 11 anos resolveu bater palma. Ela batia a palma e dava uma pancada. Ela batia 2 vezes, 3 vezes, dava 2 pancadas, igualzinho do jeito que ela havia feito. E a menina se assustou. Mas a senhora Fox resolveu então, ela viu que ali havia uma comunicação, porque aquele barulho estava repetindo as pancadas, as palmas que elas realizavam. E ela então começou a ter uma conversação, com uma pancada sim, 2 pancadas não, letras do alfabeto. E ela perguntou se quem estava ali era um homem, e a pancada disse não. É um espírito, uma alma, e a pancada acenou positivamente. E ela começou aquilo começou a partir deste dia, do dia 31 de março do ano 1848, começaram esses tipos de comunicação com aquele espírito que ali estava, respondendo algumas perguntas. Inclusive, o espírito insistia em dizer a ela, a senhora Fox, que ela tinha 7 filhos. E ela disse, não, eu só gerei 6 filhos. Os outros 4, inclusive, não estão morando conosco, só estão as 2 meninas. E o espírito insistiu, não, são 7, e ela deu-se conta que realmente ela havia perdido
não chegou a nascer um dos filhos. Então o Espírito estava falando uma coisa que ela já não contabilizava. Ela chamou a vizinha, e a vizinha veio, e a vizinha também fez perguntas ao Espírito, o Espírito respondeu. E elas perguntaram: e se nós chamarmos outras pessoas, continuará as pancadas? O Espírito disse que sim. E então outras pessoas vieram e faziam as mais variadas perguntas, muitas vezes perguntas que somente aquela pessoa saberia a resposta. E o Espírito respondia. E o fenômeno, a notícia do fenômeno se espalhou, vieram pessoas de outras localidades, e quando se viu, haviam em torno de 300 pessoas visitando e fazendo perguntas e comunicando-se com aquele espírito. Vieram padres, vieram médicos, juízes. Tal era a notícia daquele fato, daquele acontecimento. A família, que era da igreja episcopal metodista, os líderes religiosos da sua igreja disseram para eles que eles deveriam parar com aquilo. Que eles estavam proibidos pela igreja metodista de seguir noticiando aquele fenômeno. Porque senão a igreja tomaria uma atitude em relação a eles, e eles tomaram a posição, o senhor Fox e a família, de que não, porque ali havia alguma coisa muito interessante para ser analisada, para ser estudada, que eles não iam parar. Inclusive, os líderes da igreja falaram para todos os seus adeptos da igreja que se eles visitassem a família Fox, eles também receberiam a mesma punição de serem afastados da igreja. Como o fenômeno era tal, eles resolveram ir para um local da cidade que era mais central, e lá produziam-se os fenômenos. Muitas pessoas assistiram, e respostas as mais variadas a perguntas que deixavam, sem dúvida nenhuma, que ali havia uma inteligência, que não era uma fraude. No entanto, nomeou-se, pela expansão que teve, pela repercussão que teve, nomeou-se uma comissão para provar a fraude da família Fox. E vieram, pesquisaram, tomaram nota, procuraram identificar onde é que estava a fraude, e depois de toda uma pesquisa, a comissão chegou à seguinte conclusão: o fenômeno existe, é um fato, não há fraude. Não contente com isto, fizeram uma segunda comissão para fazer uma nova investigação, chamaram outras pessoas e também constataram que era um fato, não havia fraude alguma. Não contentes, as pessoas que eram contra nomearam uma terceira comissão, daquelas pessoas mais céticas, daqueles que realmente diziam: nós vamos provar. Eles não provaram, mas nós vamos provar que é uma fraude. E inclusive aqueles que nomearam a comissão disseram: se vocês trouxerem um resultado positivo, nós vamos lixar a família Fox. E os pesquisadores foram lá, porque agora nós vamos desmascarar. Inclusive, pegaram algumas senhoras e mandaram que, para que ocorresse o fenômeno, estas senhoras colocaram numa peça as meninas e tiraram-lhe a roupa.
para que não houvesse nem nada escondido por debaixo da roupa que pudesse gerar um barulho, enfim, e fizeram as pesquisas. Depois de várias anotações pesquisadas, a comissão disse: não temos como negar, o fenômeno existe, é verdade. Neste momento, aqueles que haviam nomeado a comissão partiram para o lixamento, então, da família, das meninas, que foram defendidas para que isso não acontecesse. Isto antes de Allan Kardec ter este contato mais direto. Estas investigações sobre a manifestação da dimensão espiritual, já haviam estas investigações antes de Kardec, para a comprovação e a perseguição que as pessoas, que os médiuns, que aqueles que serviam de intermediário ao mundo espiritual, a perseguição que era feita a eles, a ponto de quererem lixar. Veja como era complicada a situação. Então hoje, nós médiuns estamos vivendo no céu. Nós podemos muito bem trabalharmos nesta atividade, sem esta perseguição, sem o medo de sairmos ali na esquina e sermos presos, apedrejados, por estarmos nos comunicando com os espíritos. Apesar de muitas pessoas ainda terem o preconceito com o mundo espiritual. Muitos dizem: deixem os mortos descansar. Ora, se está morto, então não precisa descansar, está morto. Descansar do quê? Né? Se manifestam-se, então não estão mortos. Estão mais vivos que nós. Os ditos mortos estão mais vivos que nós. Nós é que estamos sepultados no corpo físico, que nos limita as nossas ações, que limita a nossa memória, que não conseguimos lembrar da nossa dimensão espiritual, que não conseguimos lembrar das nossas encarnações passadas. Na dimensão espiritual, estes espíritos têm esta liberdade de locomoção, de memória, de lembranças, de convívio. Nós estamos limitados a vermos e convivermos e nos relacionarmos com os encarnados, porque não temos esta claridade, vamos dizer assim, para nos relacionarmos com os desencarnados. Os desencarnados relacionam-se entre eles e podem relacionar-se conosco. Podem nos ver, podem nos acompanhar, nos visitam seguidamente. Então foi o que Allan Kardec, que desencarnou no dia 31 de março de 1869. Allan Kardec, que tendo o conhecimento, quando foi-lhe apresentado o fenômeno, ele disse: mas aí há algo para ser estudado. E trabalhou intensamente. Allan Kardec, no século XIX, no ano 63 do século XIX, Allan Kardec teve um infarto. E por muita carga de trabalho. Ele trabalhava demais. Os médicos disseram: vai com calma. Vai com calma, porque o corpo não vai resistir. Era uma carga enorme de trabalho. Allan Kardec acordava às 4h30 da manhã. E ia
rever as cartas que ele recebia das pessoas interessadas naquela doutrina que estava chegando. Naquelas pessoas que escreviam para ele fazendo perguntas, e naqueles que escreviam xingando ele, que eram contrárias a este trabalho que ele estava realizando, de tornar público, claro para todos nós, a dimensão espiritual. Então, 4:30 da manhã, ele levantava para ir trabalhar, ia para o seu escritório para trabalhar, rever essas cartas, respondê-las, preparar a revista. Ele tinha uma revista que ele escrevia, essa revista mensalmente, que é chamada Revista Espírita, que tem à disposição para download na internet. Podemos baixar no computador e lermos, ou podemos comprar na biblioteca, tem o livro com todas as revistas de todos os anos, mensalmente. Então ele preparava a revista, as obras que ele tinha que publicar, receber os amigos, ter o seu trabalho profissional. Então ele trabalhava intensamente. Até que, entre 11 horas da manhã e meio-dia, 12 horas, do dia 31 de março, o rompimento de uma artéria parou aquele corpo, deixando para a humanidade, pelo seu trabalho, este extraordinário conteúdo que é o Espiritismo. Contido nestas 5 obras, que todo aquele que se interessa por Espiritismo deve estudar. Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. As 5 obras básicas do Espiritismo. No Livro dos Espíritos está ali a síntese do conhecimento humano, trazendo-nos na organização do trabalho que ele fez de organizar. Extraordinário, extraordinário. Quando nós estudamos as obras básicas, nós vemos a capacidade de Allan Kardec de organizar esses livros, de organizar o Livro dos Espíritos, que é um ensinamento trazido pelo mundo espiritual, porque nós não somos kardecistas, né? Às vezes a gente ouve falar, às vezes até a gente vê casa espírita que diz lá, casa kardecista, tal. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque nós não seguimos Kardec, mas nós nos afinamos com o conteúdo doutrinário trazido pelos espíritos. Então ele teve a capacidade de colocar no Livro dos Espíritos filosofia espiritualista, e depois ele vai trazer toda uma explicação sobre espiritualismo e espiritismo, para que nós entendêssemos que, inclusive quando ele coloca lá no Livro dos Espíritos os seus comentários, que não é dos espíritos que estão falando, ele faz perguntas e os espíritos respondem. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Mas quando ele coloca o seu comentário lá, a resposta dos espíritos, ele coloca um tema, faz perguntas aos espíritos, os espíritos respondem, e ele coloca um comentário que é dele. Então ele coloca numa letra menor aquela nota para que identifiquemos que aquele comentário é dele. Existem muitos comentários na obra, mas ele deixa claro que aquele comentário é dele, é a opinião dele. Então nós somos aqueles que nos afinizamos com o ensinamento dos Espíritos. E estas obras foram muito bem elaboradas, a tal ponto que quando ele está organizando a obra, os Espíritos lhe chamam a atenção. Revisa de novo o que tu escreveu. E você vai encontrar ali
alguns erros naquilo que você escreveu. Então fazem ele revisar a obra, porque é eles que estão ditando, é os espíritos. E esses espíritos ditam e revisam a obra. Então está ali um ensinamento universal, porque não é um ensinamento de um espírito. Não é a opinião de uma pessoa. É um conjunto de espíritos enviados por Jesus para trazer à humanidade, reavivar na mente do ser humano o seu ensinamento moral. Então nós nos identificamos e reconhecemos o exaustivo trabalho de Kardec para que chegasse até nós. Então, quando aquele que se interessa pelo Espiritismo não estuda com seriedade, ele não está levando a sério o trabalho deste espírito que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Seriedade não quer dizer que a gente vai ler sem rir, não é isso. A gente não vai brincar, não é isso. A seriedade, o próprio Kardec vai nos dizer, é assumirmos o compromisso de estudarmos realmente. É nós nos inscrevermos nos cursos, nos grupos de estudos e participarmos. E participar não é só frequentar. Não é só eu lá, olha, tem o estudo é todo o sábado, é toda quarta, é toda segunda, e eu estou lá. Não é isso. Isso é o básico. Não faltar é o mínimo no estudo sério. Isso é o mínimo. Mas o estudo sério é... Qual é o tema dessa semana? O tema dessa semana é reencarnação. Então eu vou para casa. Eu tenho uma semana para ler, para estudar sobre o tema. Quando eu chegar no grupo, eu vou trazer informações que eu colhi durante essa semana para conversar. Dúvidas que surgiram no meu estudo para conversar. Não é chegar aqui e me sentar para que o Leonardo me ensine sobre reencarnação. Isso não é estudar. Isso é brincar de espiritismo. Allan Kardec usa o termo brincar de espiritismo. Estudo sério é eu me preparar, é eu estudar, eu participar, eu perguntar para entender tudo isso. Então, este trabalho, que eu só cito aqui as irmãs Fox, mas teve tantos outros fenômenos que antecederam a publicação por Allan Kardec do Espiritismo. As irmãs Fox é um dos casos que mais repercutiram na imprensa mundial, que foi a manifestação deste espírito, que inclusive esse espírito vai dizer que ele tinha 31 anos de idade quando foi assassinado naquela casa. Ele tinha 31 anos de idade, ele era um vendedor, e ele foi assassinado ali, o seu corpo foi enterrado no porão da casa. E ele disse para elas, e aí os investigadores, os policiais na época, foram lá, investigaram, reviraram o porão, fuçaram e acharam o esqueleto que lá estava, comprovando a veracidade do que aquele espírito estava dizendo. Então, este é um dos inúmeros fenômenos de manifestação de espíritos que Allan Kardec vai estudar depois, que nós vamos ver nas obras que nos ensinam. Então, todo esse trabalho do mundo espiritual, de vir se manifestar para que as pessoas saibam, noticiem os fenômenos que ocorreram muitos e que ainda hoje ocorrem, mas hoje nós estamos vivendo um momento de estudar, não é mais um momento de fenômeno, é de estudo. Estudo sério de todo esse trabalho realizado, organizado. Allan Kardec veio para isso, para organizar e nos dar a oportunidade de estudarmos com seriedade. Então, todo esse trabalho do mundo espiritual, que Jesus está no comando, para nos dizer, a vida é do Espírito. Nós estamos aqui num período passageiro de aprendizado. E o nosso período é de prova e de expiação. Na terra teremos sofrimentos.
Jesus já havia nos avisado. Os Espíritos alertam. Aqui nós estamos num campo de expiação, ou seja, cumprindo pena pelos nossos crimes do passado. É só olhar a história. Vamos ler a história do ser humano. Há 200, 300, 500, 1000 anos atrás. Como éramos nós lá. O que nós fazíamos, as barbárias. Então hoje estamos aqui cumprindo a pena pelos nossos crimes do passado. E nos achando os coitadinhos ainda. Sendo que Deus é tão bom que nós, cumprindo parte da pena, Ele já nos libera. Grande parte. E a gente lamentando o nosso dia a dia. Reclamando da vida. Eu sempre digo, nascer nesta terra é uma bênção. Porque tantos lugares por aí de guerra, de fome. Nós temos um corpo que nos possibilita trabalhar. E a gente acorda. Hoje é segunda-feira. Que bom que hoje é segunda-feira. Mas eu tenho que trabalhar. Que bom que eu posso trabalhar. Porque tem muita gente que não pode. Tem muita gente que queria que hoje fosse segunda-feira e pudesse trabalhar. E não pode. Às vezes por uma dificuldade qualquer, não pode. E nós podemos. Devíamos agradecer. Que bom que eu posso ir trabalhar. Que bom que eu posso fazer. Que bom que eu posso ser útil. Mas todo esse trabalho do mundo espiritual de Allan Kardec, de Jesus, para nós. Esse trabalho extraordinário de fazer o que ele fez. E às vezes a gente não tem tempo, numa semana, de ler 2 folhas. Às vezes a gente dá dever para casa do grupo de estudo. Olha, essa semana tem dever de casa. Tem essas 2 folhas para ler. 2 folhas? Meu Deus! Kardec acordava às 4h30 da manhã para ler as correspondências e responder. Escreveu os livros que escreveu, a Revista Espírita, fazia viagem. A viagem de 1862. Ele levou 2 meses viajando de trem, visitando 20 cidades, para ver como é que estava indo o espiritismo lá, para conversar com os espíritas, para incentivá-los, motivando-os ao trabalho. Veja o trabalho incansável. Leiamos a história da vida de Allan Kardec, a gente vai pensar assim, meu Deus, eu achava que vir na casa espírita segunda, quarta e sexta, das 19 horas às 20 horas, estudar o Evangelho, ouvir meia hora de palestra, e às vezes o palestrante passa, ainda vai 35 minutos, que barbaridade! É meia hora e a gente começa a ver as pessoas no relógio, já começa a movimentar na cadeira. Ainda eu tenho trabalho mediúnico. E a gente pensa assim, mas eu não estou fazendo nada. O que eu estou fazendo? E aí eu estou no relógio, e saio daqui, chego em casa e me sento e vou olhar Big Brother. Ninguém merece, né? E o Kardec olha para nós, espíritas. Jesus dizia, até quando estarei convosco? Nós estamos fazendo muito pouco nessa encarnação que vai terminar daqui a pouco, talvez essa noite. Quem é que sabe? Que Deus o livre, né? Mas pode ser essa noite. Nós não sabemos. Quando é que termina a nossa passagem aqui na Terra e que deixamos o nosso corpo para voltarmos para a dimensão espiritual e lamentarmos. Eu tive tanto tempo. Eu tinha 24 horas por dia. Eu não tenho tempo. Como não tem tempo? Nós temos 24 horas por dia. Como é que não temos tempo? Não estamos usando o tempo devidamente. Não estamos usando o tempo para isso, para colar. Coloquemos no papel o nosso dia e vamos ver quanto tempo sobra. E o que estamos fazendo para a nossa riqueza espiritual? Então é para isso tudo. É para conhecermos, sim, mas para vivermos. Porque todo o trabalho que eu fizer, se eu me dedicar na obra e trabalhar muito pelo Espiritismo, pela sua divulgação,
e for nas vilas e ajudar, e distribuir sopão, e distribuir roupa, e fazer e acontecer, todo este trabalho vai fazer com que eu conquiste muitos amigos. Eu conquistarei muitos amigos, muitas simpatias. Vai fazer com que eu tenha bônus hora, como diz André Luiz, que é crédito na dimensão espiritual. Que nós não vamos entrar em detalhes porque não temos mais tempo. O Paulo já está olhando o relógio ali, né? Então, mas para que tenhamos crédito, para morarmos no mundo espiritual, porque no mundo espiritual temos uma cidade sobre Uruguaiana, cada cidade tem a sua, por onde nós vamos. Lá é uma cidade, onde tem casa, tem moradia, tem trabalho. Para termos crédito, para termos a casa. É um salário espiritual. No entanto, isso não basta para evoluirmos. Nós vamos chegar lá opacos, sem luz nenhuma. Espíritos que têm um local para ir, que têm amigos, mas que não evoluíram. Porque a evolução só se dá pelo meu desenvolvimento intelectual. Tudo aquilo que eu aprender intelectualmente nestas experiências. E tudo aquilo que eu aprender moralmente. Os meus sentimentos. Todo o meu desenvolvimento do sentimento, do amor. Então diz Emmanuel, as duas asas da evolução, a inteligência e o amor. Só assim eu evoluirei. A transformação é íntima, caso contrário eu só terei uma ficha de trabalho, mas continuarei um espírito atrasado, porque eu não me transformei. Eu não perdoei. Ah, mas o fulano... Ah, mas faz as pazes com o fulano. Não vou fazer. Mas olha, não quero. Só existe um caminho, é fazermos as pazes. Porque nós continuaremos juntos aqui no mundo espiritual. E um dia vamos descobrir assim, 200 anos depois, como eu perdi tempo, não? Era só nós fazermos as pazes para estarmos em paz conosco mesmo. Eu perdi tanto tempo. O tempo é nosso. Tinha uma historinha para encerrar, mas o tempo já não me permite também. Vocês dizem, mas o Paulo está fazendo assim. É mesmo, termina que acabou o tempo. Então, meus amigos, possamos utilizar todo esse conhecimento espírita em nossas vidas, nos amando, gostando de nós. E da mesma forma que gostamos de nós, gostemos do próximo. Tratemos bem a nós e ao próximo da mesma forma. É para isso que Allan Kardec trabalhou tanto nesta obra que é de Deus, mas que estamos com Jesus. Nosso muito obrigado ao codificador do Espiritismo.